O cofre histórico. Os antigos egípcios tinham uma fascinação profunda por gatos, que desempenhavam um papel crucial na religião e na cultura egípcia. Além de serem considerados animais de estimação, os gatos eram reverenciados como deuses e deusas, e sua presença era considerada essencial para a proteção e a prosperidade do lar. Neste vídeo, vamos explorar o fascinante mundo das mumificações de gatos e descobrir por que esses animais eram tão importantes para os egípcios. A mumificação de gatos era um processo complexo e caro, que envolvia a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo e a aplicação de resinas e ungüentos para preservar a pele e os tecidos. Os gatos mumificados eram frequentemente enterrados com seus donos, ou em cemitérios especiais, onde eram considerados como guardiões do túmulo. A prática da mumificação de gatos remonta ao período do Antigo Império, por volta de 2613 a.C., quando os egípcios começaram a desenvolver uma religião complexa e sofisticada. Nessa época, os gatos eram considerados como encarnações do deus solar, Ra, e eram reverenciados como símbolos de poder e proteção. A mumificação de gatos se tornou uma prática comum durante o período do Novo Império, por volta de 1550 a.C., quando os egípcios começaram a construir grandes cemitérios para os animais mumificados. Esses cemitérios eram considerados como lugares sagrados, onde os animais mumificados poderiam continuar a proteger e a servir seus donos na vida após a morte. A mumificação de gatos também estava relacionada com a crença egípcia na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que os animais mumificados poderiam continuar a servir seus donos no além, e que a mumificação era necessária para preservar a alma do animal e permitir que ele continuasse a existir na vida após a morte. Além disso, a mumificação de gatos também estava relacionada com a crença egípcia na importância da pureza e da limpeza. Os gatos eram considerados como animais puros e limpos, e sua mumificação era vista como uma forma de preservar essa pureza e limpeza para a vida após a morte. A prática da mumificação de gatos continuou até o período romano, por volta de 30 a.C., quando os egípcios começaram a abandonar a religião tradicional e adotar a religião cristã. No entanto, a fascinação dos egípcios por gatos nunca desapareceu, e os gatos continuaram a ser considerados como animais especiais e sagrados na cultura egípcia. Hoje em dia, os gatos mumificados são considerados como alguns dos mais importantes artefatos da história egípcia, e são exibidos em museus e cemitérios ao redor do mundo. A mumificação de gatos é um testemunho da profunda fascinação dos egípcios por esses animais, e da importância que eles tinham na religião e na cultura egípcia. Além disso, a mumificação de gatos também é um exemplo da sofisticação e da complexidade da religião e da cultura egípcia, e da forma como os egípcios eram capazes de desenvolver práticas e crenças complexas e sofisticadas. Em resumo, a mumificação de gatos foi uma prática importante na religião e na cultura egípcia, e reflete a profunda fascinação dos egípcios por esses animais. A prática da mumificação de gatos continua a fascinar historiadores e arqueólogos até hoje, e é um testemunho da riqueza e da complexidade da história egípcia. Para entender melhor a importância da mumificação de gatos na cultura egípcia, é necessário considerar o contexto histórico e cultural em que essa prática se desenvolveu. A antiguidade egípcia foi um período de grande prosperidade e crescimento cultural, e a religião desempenhava um papel central na vida dos egípcios. A crença na vida após a morte e na importância da pureza e da limpeza era fundamental para a religião egípcia, e a mumificação de gatos era uma forma de garantir que os animais pudessem continuar a servir seus donos na vida após a morte. Além disso, a mumificação de gatos também estava relacionada com a crença egípcia na importância da família e da comunidade. Os gatos eram considerados como membros da família, e sua mumificação era vista como uma forma de garantir que eles pudessem continuar a fazer parte da família na vida após a morte. Isso é evidenciado pelo fato de que os gatos mumificados eram frequentemente enterrados com seus donos, ou em cemitérios especiais,
onde eram considerados como guardiões do túmulo. A mumificação de gatos também é um exemplo da habilidade e da criatividade dos egípcios em desenvolver práticas e crenças complexas e sofisticadas. A mumificação de gatos era um processo complexo e caro, que envolvia a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo e a aplicação de resinas e ungüentos para preservar a pele e os tecidos. Isso requereria uma grande quantidade de conhecimento e habilidade, e é um testemunho da sofisticação e da complexidade da religião e da cultura egípcia. Em conclusão, a mumificação de gatos foi uma prática importante na religião e na cultura egípcia, e reflete a profunda fascinação dos egípcios por esses animais. A prática da mumificação de gatos continua a fascinar historiadores e arqueólogos até hoje, e é um testemunho da riqueza e da complexidade da história egípcia. Além disso, a mumificação de gatos também é um exemplo da habilidade e da criatividade dos egípcios em desenvolver práticas e crenças complexas e sofisticadas, e da importância da família e da comunidade na cultura egípcia. A preservação dos gatos mumificados também é um exemplo da importância da conservação e da preservação da história e da cultura. Os gatos mumificados são considerados como alguns dos mais importantes artefatos da história egípcia, e são exibidos em museus e cemitérios ao redor do mundo. Isso permite que as pessoas possam aprender sobre a história e a cultura egípcia, e apreciar a beleza e a sofisticação da arte e da arquitetura egípcia. Além disso, a mumificação de gatos também é um exemplo da forma como a religião e a cultura podem influenciar a forma como as pessoas tratam os animais. A mumificação de gatos era uma forma de garantir que os animais pudessem continuar a servir seus donos na vida após a morte, e reflete a profunda fascinação dos egípcios por esses animais. Isso é um exemplo da forma como a religião e a cultura podem influenciar a forma como as pessoas tratam os animais, e da importância de considerar a ética e a moralidade no tratamento dos animais. Em resumo, a mumificação de gatos foi uma prática importante na religião e na cultura egípcia, e reflete a profunda fascinação dos egípcios por esses animais. A prática da mumificação de gatos continua a fascinar historiadores e arqueólogos até hoje, e é um testemunho da riqueza e da complexidade da história egípcia. Além disso, a mumificação de gatos também é um exemplo da habilidade e da criatividade dos egípcios em desenvolver práticas e crenças complexas e sofisticadas, e da importância da família e da comunidade na cultura egípcia. A mumificação de gatos também é um exemplo da forma como a história e a cultura podem ser preservadas e estudadas. Os gatos mumificados são considerados como alguns dos mais importantes artefatos da história egípcia, e são exibidos em museus e cemitérios ao redor do mundo. Isso permite que as pessoas possam aprender sobre a história e a cultura egípcia, e apreciar a beleza e a sofisticação da arte e da arquitetura egípcia. Além disso, a mumificação de gatos também é um exemplo da forma como a religião e a cultura podem influenciar a forma como as pessoas tratam os animais. A mumificação de gatos era uma forma de garantir que os animais pudessem continuar a servir seus donos na vida após a morte, e reflete a profunda fascinação dos egípcios por esses animais. Isso é um exemplo da forma como a religião e a cultura podem influenciar a forma como as pessoas tratam os animais, e da importância de considerar a ética e a moralidade no tratamento dos animais. Em conclusão, a mumificação de gatos foi uma prática importante na religião e na cultura egípcia, e reflete a profunda fascinação dos egípcios por esses animais. A prática da mumificação de gatos continua a fascinar historiadores e arqueólogos até hoje, e é um testemunho da riqueza e da complexidade da história egípcia. Além disso, a mumificação de gatos também é um exemplo da habilidade e da criatividade dos egípcios em desenvolver práticas e crenças complexas e sofisticadas, e da importância da família e da comunidade na cultura egípcia. Inscreva-se no O Cofre Histórico.